pés desses homens, às vezes na observação, às vezes no silêncio e às vezes ouvindo-os. E é só uma consequência dos ensinos deles. Então, o que Deus tem feito e por onde eu tenho passado, eu tenho o prazer de dizer que o segredo está nestes homens que nos ensinam e que nos pastoreiam. Queridos, eu quero tomar por base esse texto, tendo em vista que o tema está falando de uma unção, de uma capacidade do Espírito Santo. É bem verdade que o texto ele está inserido em um contexto de motivação, em um contexto de queda, de decepções, mas o profeta traz uma mensagem de estímulo. Quando nós observamos o contexto, Isaías está meramente falando de um resgate para Sião, pois quando nós vemos a história de homens que Deus capacitou e que alguns deles perderam foco, sobretudo o que o tema próprio faz menção, pois o desfeito de Saul foi que o ensoberbecer, a vanglória apareceu e ele quis fazer o que queria e não mais o que Deus havia determinado. Então os irmãos vejam que com a monarquia, o primeiro rei de Israel, ele decepcionou por conta do ensoberbecimento. Quando nós passamos para Davi, os irmãos percebem que quando Deus estabeleceu a dinastia davídica, Deus capacitou Davi também com o seu espírito. A Bíblia mostra que Davi foi um bom rei, foi um rei do primeiro, um rei que conquistou todo Israel pelo contexto da unção e da sua humildade e capacidade espiritual. Mas passando o rei Davi, a Bíblia diz que a escolha agora foi para Salomão, e dentro de um contexto da monarquia, de uma visão administrativa, não houve até aqui, Salomão superou o pai no contexto administrativo. Quando nós percebemos, quando Salomão estava no ápice, então vem o ensoberbecimento, então Deus decide dividir a dinastia davídica, rasgar esta dinastia. Com o advento do seu filho Roboão, a Bíblia diz que Deus rasgou o reino de Israel, aonde 10 tribos foram levadas por Jeroboão para o norte, e só as 2 ficaram no sul, ou conhecido como Judá, com sede em Jerusalém. Então, partindo do contexto do sul ou Judá, os irmãos percebam que todos os reis a partir daqui foram quase que não tiveram um potencial espiritual para reafirmar, mesmo o Espírito Santo ungindo-os cada um deles. O 9º rei da dinastia davídica, salvo me engano, Amazias, a Bíblia diz que Amazias se desviou da presença de Deus, a ponto de não querer nem sequer ouvir os profetas que vinham a ele, e ele retrucava dizendo: quem vos constituiu como conselheiro meu? E então a Bíblia diz que ele também se ensoberbeceu, e pelo ensoberbecimento ele deixou Jerusalém ou Judá em um caos espiritual, em um caos administrativo e em um caos politicamente falando. A Bíblia diz que quando Amazias perde esta unção, esta graça e se desvia, passando ele, então o Espírito, diz a Bíblia, que todo o povo de Judá nomeou um jovem, ainda adolescente, para entrando na juventude, chamado Uzias, e a Bíblia diz que todo o Judá o nomeou como rei de Israel, de Judá. Então a Bíblia mostra que o contexto era tenebroso, porque Uzias, ainda jovem, numa ótica humana inexperiente, mas a Bíblia diz que a sabedoria, a capacidade de Deus veio sobre ele, e ele começa agora a reorganizar todo o reino de Judá. A Bíblia mostra que ele começa pelo maior poder que um governo tem em uma nação,
que é administrar o poder bélico. Então a Bíblia diz que Amazias havia deteriorado o poder bélico de Judá. A defesa, o ataque estava no marasmo, e as nações circunvizinhas ameaçavam destruir Judá. Então, quando Uzias entra, a primeira coisa que ele faz é reorganizar o exército, é fortalecer o exército de Judá, a ponto que a Bíblia diz que ele teve tanto êxito, orientado por Deus, que a Bíblia diz que ele teve ao seu dispor um contexto bélico tão forte que era composto de 307.500 soldados preparados para defender Judá. Então tudo isso fazia e fez com que ele crescesse administrativamente. E agora, quando as nações circunvizinhas tentavam ameaçar Judá como de costume, eles não tinham êxito, porque Deus dava estratégia a Uzias pela capacidade espiritual. Então Uzias inventava armas ou catapultas, aquelas armas de atirar pedra, de atirar flechas. A Bíblia diz que isto foi uma invenção que chamou a atenção do mundo antigo, de todo o mundo bélico da antiguidade. A Bíblia diz que isso foi excepcional, que a fama do rei Uzias ultrapassou as fronteiras de Judá, do Egito, da Jordânia, e foi ao longe. Então agora ele foi para um contexto administrativo. A Bíblia diz que no contexto administrativo ele levou Judá a uma prosperidade tal que era aplaudido e ovacionado. Os próprios judeus olhavam para Uzias e dizia que desde o tempo de Salomão nunca ninguém tinha tido um rei feito aquele, um rei que trouxe defesa, um rei que reorganizou Judá e um rei que trouxe prosperidade para Judá. Então Uzias agora, quando sentava no trono, era ovacionado, era bem quisto, na rua, no campo, no palácio, ele era aplaudido porque ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Então a Bíblia diz que vendo Uzias que o seu egoísmo, a sua fama, havindo, diz a Bíblia, que vendo ele que cresceu, então a Bíblia diz que o seu coração se ensoberbece. Quando o coração dele ensoberbece, ele quer fazer o que não lhe competia a fazer. Ele se achou grande, agora ele não tinha ninguém como ele. Então o coração travou, o coração endureceu e ele quis sobressair sobre todos. Aqui está um dos maiores perigos de quem quer ser cheio e tomado pelo Espírito Santo, porque tem gente que quando está lá carregando cadeira, quando está cantando no conjunto, e às vezes só tem oportunidade no ano, você tem acesso a ele, você tem a amizade dele, mas só precisa crescer um pouquinho, já é difícil chegar perto dele, ele se torna egoísta, já não quer ter mais relacionamento, porque ele acha que ninguém está à sua altura e ninguém tem capacidade de discutir com ele. Então Uzias cheio, agora vazio, se encheu. Quando ele se encheu, ele foi fazer o que não deveria. Ele determinou, eu vou colocar nas entrelinhas, em o nosso contexto, trazer para os nossos dias, ele coloca a divulgação que agora ele mesmo vai entrar no santuário com incensário para queimar incenso no templo de Deus. Então a Bíblia diz que quando a notícia se espalha, o sacerdote Azarias reuniu 80 sacerdotes corajosos, de sangue na veia, comprometido com o santuário, e disse: ele aqui não vai queimar incenso. Mas era o rei, era aplaudido, todo o povo estava ao seu lado. Então Uzias se levanta e vai queimar incenso, sacrificar incenso no santuário. Então Azarias se põe à frente com os sacerdotes: rei, você não pode, rei, você não deve, isso só compete aos filhos de Arão, da tribo de Levi, cujo Deus determinou
terminou. Mas o que? Uzias era o bambambam, era o cara, ele era o famoso, ele era o rei. Então ele espragueja os sacerdotes. Quando ele não quis ouvir os sacerdotes, a Bíblia diz que a lepra, a mão de Deus vem e fere o rei Uzias para mostrar quem é que manda ali dentro. Então a Bíblia diz que quando os sacerdotes perceberam que Uzias estava leproso, então agora falaram grosso, colocando ele para fora, a ponto que ele mesmo queria sair, porque se tornou imundo. Então a Bíblia diz que Uzias saiu de Judá, do trono, o trono ficou vazio, porque ele ia voltar logo, mas agora ele não volta mais para o trono. A Bíblia diz que ele volta já imundo, excluído da casa do Senhor, e vai para uma casa separada até os últimos dias de vida. Isso aqui tem uma grande lição para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, você pode ser cheio, é bom demais, você pode pregar, você pode ter fama, você pode viajar o mundo todo, você pode fazer chover, mas você pode e não deve esquecer de uma coisa: sacerdote é sacerdote e tem que ser respeitado. Ele pode até não saber ler, pode até não ter diploma, mas é sacerdote e tem que respeitar. Foi Deus que colocou e tem que respeitar com toda a força que você puder. Uzias não respeitou por conta da fama, já volta imundo, já volta sem perspectiva de vida. Mas a popularidade dele era tão grande que o povo esperava nele. Veja que quando Uzias é separado para uma casa particular, ninguém assume o trono. A Bíblia diz que Jotão, seu filho, se encarrega da administração, mas não é nomeado rei, porque o pai estava vivo. Então agora ele sentava ao lado do trono, o trono não se sentava ninguém, porque o povo dizia: o nosso rei vai voltar, ele foi quem nos prosperou. O povo tirou o foco de Deus e botou em Uzias. A esperança de Judá agora era em Uzias e não mais em Deus. O Espírito Santo capacitou Uzias, e Uzias cresceu tanto que o povo perdeu o foco. Agora imagina, o povo se tornou insensível, o povo já não queria mais dar prioridade a Deus. É aqui que Isaías entra no cenário. Veja que, segundo história, Isaías fazia parte da administração da monarquia, era representante dos assuntos internacionais do rei Uzias. Então Deus vai a Isaías no meio da insensibilidade. Veja que quando o livro de Isaías começa a ser descrito, ele começa levantando um lamento. Veja que ele diz: visão que teve Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém, nos dias, isso implica dizer que Uzias estava vivo, nos dias de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias. Quando você chega no capítulo 2, há um lamento de Deus na boca de Isaías. Ele diz: ouve aos céus e dá atenção à terra, porque diz o Senhor: filho eu criei e os engrandeci, e eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Veja o grau de insensibilidade que o povo se encontrava, a ponto de Deus usar o boi e o jumento para comparar com mais sabedoria do que o seu povo, porque o boi é um dos animais mais insensíveis que a natureza tem, porque nem sabe a força que tem. Se ele soubesse, ninguém o dominava. O jumento é um dos mais pejorativos, de característica pejorativa pelo homem. Quando você quer ofender alguém, não precisa de esculhambá-lo, só precisa dizer jumento, já fechou tudo o que queria dizer. Por
por conta da insensibilidade, mas a coisa estava tão feia que Deus disse que o boi e o jumento tinham mais conhecimento e mais sensibilidade do que o seu povo, porque o povo estava buscando a esperança no homem e não mais em Deus. O povo estava confiando na fama e não mais em Deus e na ação do Espírito Santo. Então Deus diz: o meu povo está feito um corpo ferido e não tem o que fazer. Esperava em Uzias, esperava, Uzias vai resolver, Uzias vai trazer esperança, ele vai voltar, mas para decepção, Uzias não volta mais para o trono. A Bíblia diz que ele morre, e quando ele morre, houve um desespero total. Houve um desespero total. A crise tomou conta. O povo perdeu a esperança. O nosso bom rei morreu. Ei. Olhava para o trono. Na ótica humana, o trono vazio. Então houve uma falta de comprometimento. O povo começou a viver como queria. A crise social, política e financeira ou econômica tomou conta que o povo se tornou imundo e até o linguajar era diferente. O povo perdeu a identidade porque Uzias morreu. Veja que o texto no capítulo 6 de Isaías não diz no dia que Uzias morreu, porque no dia que ele morreu não houve nada excepcional a não ser o sepultamento fora dos túmulos dos reis. Ou seja, mas na decorrência dos dias, no mesmo ano, a crise assolou e o povo perdeu a esperança. Aí agora Deus já não se apresenta de uma forma natural ao rei, ao profeta. É aqui que Isaías é consagrado e cheio do Espírito Santo para falar o que Deus queria. Deus queria dividir Jerusalém, mas não tinha ninguém capacitado para o seu Espírito para entrar lá dentro. Aí Deus pega Isaías em visão e leva a sua presença para mostrar quem ele era. Veja que quando Isaías descreve a visão do trono, ele se treme e grita: ai de mim que eu vou morrer, porque eu habito no meio de um povo impuro e no meio de um povo de impuros lábios. Ele diz que quando grita e lamenta, aí ele viu um anjo voar e pega uma brasa do altar com a tenaz, coloca nos seus lábios e diz a ele: agora o teu lábio foi purificado e extirpado foi o teu pecado. Agora você vai poder ouvir aquele que fala com você. E o que é que ele ouviu Deus falar? Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Agora, cheio do Espírito Santo, ele grita: eis-me aqui, Senhor! Envia-me a mim. Quando ele volta da visão, nas entrelinhas, é bem verdade, nas entrelinhas para dar sentido, ele já entra gritando em Jerusalém. O povo sem esperança, esperava só em Uzias morrer. O trono não tem ninguém, acabou a esperança. Dá para ouvir Isaías gritando: ainda há esperança. O trono não está vazio não, o trono está ocupado. Mas como o trono está? Eu vi. O que é que você viu, Isaías? Eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. O trono é dele, o trono é dele. E a orla do seu vestido enchia a casa, e na voz dos anjos ao portal do templo estremecia. E eu ainda vi sobre a sua cabeça uma cena miraculosa. Eu vi serafins voando acima dele, cada um tinha duas asas, com duas cobriu o rosto, com duas os pés e com duas voava. E eu ouvia, eles gritavam por outro, eles clamavam para o outro, eles gritavam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, o trono não está vazio, ainda tem quem mande no trono. Quem manda é ele, o trono é dele, não pertence a ninguém. Faz um favor para mim, olha para
esse jovem, esse crente que está do teu lado. Diga a ele, me faz um favor. Se depois desse culto tu encontrar alguém que se acha grande, diga, baixa a bola, meu filho. O trono é dele, a glória é dele, é ele, é dele, só da ele, é pra ele. Jordão não resolve. Aí o rei Acais assume no meio da crise. A Bíblia diz que havia uma crise social. Só para o irmão souber um pouco do que é uma crise política e econômica. Veja a Venezuela, a nação destruída. Assim Judá estava pior. E para piorar, no rei Acais, a guerra vem às portas. A ameaça do norte e da Síria. Vamos destruir Judá. Aí Deus vai a Isaías, já comissionado, e diz, tenho uma mensagem para Acais. Diga a ele que não temas. Isaías sobe ao palácio e diz a Acais, assim diz o Senhor, não tema aqueles 2 pedaços de tições fumegantes. Eu sou com você, Acais. Eu vou livrar Jerusalém. Se você não acredita, pede um sinal que eu te dou. Ainda que aonde tu pedir seja alto feito o céu, ou profundo feito a profundeza da terra, eu dou, porque eu sou com você. O rei Acai, afastado de Deus, disse, não vou fazer isso. Não vou tentar a Deus. Aí ele pega os brasões da dinastia davídica e vai negociar para se defender. Diz a história que havia alguns brasões da dinastia davídica. O primeiro era a chave de Davi. E diz a história que essa chave, quando um rei da dinastia davídica se sentava no trono, ele colocava sobre o ombro figurativamente uma chave, diz a história. E aquela chave era o principado que era sobre os seus ombros, o principado de Davi. E o segundo era o cetro. Com o cetro ele tinha o poder de dar e tirar vida, era dele. E a espada, com a espada, quando o rei de Israel ia na guerra com a espada, era símbolo de poder. Então todas as nações sabiam que o Deus de Israel estava na guerra. Mas Acais agora, com medo, longe de Deus, sem a presença do Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele vai negociar os brasões da dinastia davídica. Ele vai a Tiglat-Pileser e vende, negocia a chave de Davi, negocia o cetro e negocia a espada para Tiglat-Pileser lhe defender. Quando ele volta da Síria, ele já volta totalmente desviado, fecha a porta da igreja e manda os sacerdotes aprender a cultuar os deuses da Síria. Ou seja, o último ato foi fechar a porta, e agora as esperanças iam embora. Agora vende Jerusalém para a Síria com interesse político e militar. Agora a igreja está vendida, a dinastia de Davi parecia estar acabada, acabou a esperança, não vai ter mais jeito, não vai ter, foi vendida. Aí Deus vai lá no capítulo 9 e usa o profeta de novo, cheio do Espírito Santo. No meio da desilusão, Isaías começa a dizer, vai ter alegria de novo, o deserto vai se alegrar e o ermo vai entrar em exaltação, porque Deus me mostrou que um povo que jazia numa região sombria e de morte, está nascendo uma luz, está nascendo uma esperança. E como é que você sabe que a dinastia de Davi não acabou? Porque Deus me mostrou que um menino nos nasceu, o menino filho dos Deus, e o principado está sobre o ombro dele. Ou seja, ele vai aí, e quando ele vier, o negócio vai mudar. E como é o nome dele, Isaías? Deus me mostrou, é maravilhoso, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz, e o trono de Davi vai permanecer para sempre, e a paz, ele vem aí. E ele vai pegar a chave de Davi, ele vai abrir e ninguém mais vai fechar. Ainda há esperança. Quando chega no capítulo 35, veja que Isaías está falando da grandeza da glória do Messias. Ele está falando de um resgate.
O que a gente leu, Isaías fala para o povo. Veja que Isaías traz uma mensagem de esperança quando o povo ainda estava cambaleando. Levantai as vossas mãos fracas, endireitai os joelhos que estão tremendo. Ou seja, não desiste. Ainda vai ter avivamento, ainda tem esperança. Porque o nosso Deus vem e Ele vem para se vingar. E Ele vai vir com recompensa e vai sarar, salvar a Sião. Aí olha o que é que Isaías diz: quando Ele vier, Ele vai acreditar em quem ninguém acredita. Quem não tinha oportunidade vai começar a ter. Porque na antiga lei, os intérpretes da lei se esqueceram o ponto fundamental da lei, que era o amor. Então pegava os adendos da lei para matar a história. Era antes deste momento que o aleijado não tinha vez, o cego, o mudo e o preto não entrava na trajetória. O preto era descartado. Mas Isaías disse: quando ele vier, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, o coxo vai saltar e o mudo vai cantar hinos de louvores a Deus. Quando ele vier, o deserto se tornará em rio e o ermo uma terra sedenta em manancial. Eu acho lindo quando Isaías fecha o versículo 7, quando ele diz: e na terra que outrora habitava os chacais, vai ter erva de novo, vai ter cana, vai ter junco, vai ter flores de novo. Eu fui pesquisar isso aqui e fiquei surpreso, porque os chacais é uma espécie de animal que só vive da miséria dos outros. O chacal não tem pressa de ver e esperar o outro morrer. Ele não ataca animais maiores do que ele. Ele dorme de dia para atacar de noite. Então ele fica esperando que o leão, que um animal mais forte, ataque a presa. E quando esses animais mais fortes deixam a presa indefesa, aí ele chega para acabar com o resto. Ele fica torcendo pela miséria dos outros. Vai morrer. E não tem pressa não. Fica só cercando. Seguramente não tem gente assim, que torce quando você está na prova. Quando você Deus está te usando, fica de longe, quero ver até onde vai. Quando a crise vem, fica dizendo: vai morrer, vai sumir. Mas Isaías disse: esperança, levante a mão, não desista, endireitai o joelho, porque na terra que habitava o chacal, te prepara para dar adeus a ele, te prepara para se despedir dele, porque vai ter flor de novo, vai ter água, vai ter erva, vai prosperar de novo. Capítulo 43, versículo 18 e 19. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Será que vocês não estão percebendo o que eu estou fazendo? E quando essa coisa nova acontecer, os animais vão me louvar. Até o chacal vai ter que cantar hino. Quando
você chega no capítulo 61. Isaías, 700 anos antes, proclama a salvação. O Espírito do Senhor é sobre mim. E Ele me ungiu para pregar aos pobres, para dar visão aos cegos, para abrir prisões aos que estão presos e anunciar o ano aceitável do Senhor. 700 anos se passam. E a salvação e o renovo de Israel vem. Quando Jesus vem, o que eu acho interessante é que nos primeiros 29 anos de vida, ele não foi incomodado, a não ser com 2 anos de idade, quando Herodes quis matá-lo, e com 12 anos, quando veio a sabatina. Os outros anos ele pregava em Nazaré, mas não era incomodado. Quando ele completa 29 anos, aí o capítulo 3 de Lucas registra que ele vai ao Jordão. Quando ele é batizado por João Batista, a profecia de Isaías acontece, o Espírito vem e o enche. E o Pai diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Quando ele sai do Jordão, aí vem o capítulo 4. Aí Lucas destaca no primeiro versículo: e Jesus agora cheio do Espírito Santo, agora cheio do Espírito Santo, era hora de ir pregar em Jerusalém, mas ele vai para o deserto, contrariando a expectativa da nova geração. Cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto e não para a metrópole. Enfrenta Satanás cara a cara, tete a tete, e vence. Agora ele poderia encher o peito, cheio do Espírito Santo, venceu Satanás. Agora eu vou para Jerusalém. Mas não, Lucas diz que ele volta para Nazaré, para o interior, para Galiléia, para a origem. Ele volta para a origem. Ele poderia, hoje, um dos maiores males que está perturbando a nossa nova geração é isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para me aparecer, para pregar no mundo, porque isto é o mercado hoje. Mas ninguém que foi cheio do Espírito Santo, gente, se era grande, diminuiu mais, se era pequeno, diminuiu mais. Pergunta para quem está ao seu lado: ainda quer ser cheio? Não pode esquecer da origem. Tem congresso que eu vou convidar hoje, eu digo porque eu estou falando para um congresso de jovem, estimulativo, vale a pena. Hoje eu prego, sou convidado nos maiores trabalhos do Brasil e do mundo, entre aspas. Os senhores não sabem o número de ministérios que ligam para mim. Os Gideões, desde 2015, que me ligam: Bento, vem, Bento. Mas eu digo: pastor, eu sou da roça. Aí tem muita competição, não o trabalho.
Quem é cheio do Espírito Santo não precisa entrar em competição, não precisa trocar agenda. O mesmo escondido Deus faz. Tem congressos que eu vou de 40, 50, 30 mil pessoas. Eu passo 3 horas depois que termina o culto só batendo foto. Aí às vezes quando eu volto, que chego no aeroporto, alguns amigos dizem: rapaz, tu é o top, tu tá no alto. E às vezes eu quero acreditar. Quando eu chego em casa tem 2 pedacinhos de cana me esperando. E eu rasgo a cana com o dente. E o Espírito Santo bota no meu coração: cuidado, neguinho, senão vai chupar cana de novo. O Espírito do Senhor se apoderará de você. Vocês estão me vendo aqui agora. As palavras que foi proferida por homens como estes, irmãos, nem eu dando a minha vida paga, é gratificante. Mas quando Deus me encheu do seu Espírito e me fez a promessa, eu comecei a viajar com aquelas passagenzinhas que só entrava quando o avião tinha lugar disponível. E às vezes para ajudar os irmãos eu ia. E quando ia voltar, o voo estava cheio. Não conhecia ninguém. E quando chegava, a moça do check-in dizia: moço, não vai dar para o senhor embarcar hoje não. Os irmãos já tinham voltado, às vezes era 200 quilômetros do aeroporto. E eu com 10, 15 reais do bolso só dava com uma coxinha e um refrigerante. Só amanhã, moço. E eu ficava naquelas cadeirinhas. Quando era no outro dia: moço, não vai dar de novo. E agora, meu Deus? Eu entrava no banheiro, ia comer pasta de dente para refrescar o estômago. E não tinha ninguém para me dar um prato de comida. Hoje em qualquer lugar do Brasil, em parte do mundo que eu chegar, só preciso passar 2 horas de conexão, já tem alguém me esperando. Jesus volta para Nazaré cheio do Espírito Santo e começa a ensinar, diz Lucas, como era costume dele. E até aqui o povo aplaudia. O primeiro sermão que Jesus, oficialmente cheio do Espírito Santo, foi para a sinagoga pregar, segundo a Bíblia. Agora ele estava cheio, já tinha pregado outras vezes, mas não cheio como agora. Aí o assistente entrega o livro, e era o livro de quem? Do profeta Isaías. E quando ele abre, procura, e acha de onde dele estava escrito. E o que é que ele lê? O Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu, ele me capacitou para pregar aos pobres, para abrir olhos aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para alegrar os tristes de coração e anunciar o ano da vingança do Senhor. Fechou o livro e gritou: hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês. Vocês vão me perguntar: por que tu não curas da tua nação? Por que tu vai a Cafarnaum? Médico, cura a ti mesmo. Porque o profeta não tem honra na sua própria parte. E começou a pregar. Enquanto ele pregava cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos da sinagoga rangiam os dentes para o matar. O primeiro sermão, nem terminou o culto direito, já queriam jogá-lo do monte para baixo, mas não conseguiram matar ele, abafar.
mas expulsaram da cidade. Aqui você não prega mais. Está queimado, abafou. Cheio do Espírito Santo. E aqui vocês não me deixam pregar nas sinagogas. Eu vou para a beira do rio. Eu vou para a beira do mar. E vai arrebanhando o cego. Vai arrebanhando o coxo. Vai arrebanhando só a ralé. E isso perturbou o sistema religioso. Como é que pode? Porque o sistema religioso era capacitado de elite. Era só crânio, era só capacitado, falava bonito, tinha acadêmico total, instruído desde pequeno na lei, mas aonde eles passavam, na porta do templo entrava, saía, quem era coxo, continuava coxo, quem era cego, cego, quem não tinha valor, sem valor. Agora do outro lado, já vem Jesus do interior da Nazaré, com um grupo de semi-analfabeto, um grupo de ex-cego, ex-coxo, ex-prostituta, onde ele entrava, o cego via, o coxo levantava e a glória caía, cheios do Espírito. E por causa disso levam ele à cruz. Ele vai à cruz por causa disso. Vamos acabar com ele e acaba com essa história. Passou 3 anos e meio ensinando aqueles que ninguém acreditava, mas ele acreditou. Veja que até aqui ninguém era cheio do Espírito Santo exceto ele. A Bíblia diz que tudo que ele fez foi por meio do Espírito Santo. Quando ele chega a hora de saber que era a sua hora, ele olha para Pedro e para os discípulos e diz: vocês vão me deixar, vão me abandonar. Aí Pedro levanta e diz: Senhor, eu vou contigo até a morte se preciso for. E todos disseram o mesmo, diz a Bíblia. O que eu acho interessante é que Lucas, Mateus não fala, nem João, só Marcos, porque salvo engano, Marco escreveu o Evangelho com um grande auxílio de Pedro. Então a Marco, Pedro era o personagem, ele relatou. Veja que só Marco diz, os outros falam que Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Mas só Marco diz, segundo algumas versões, aí Marco diz que quando Pedro disse isso, Jesus disse: Pedro, ou ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Jesus vai preso. Na primeira noite, Pedro chega e já chega dizendo que não ouviu. Vem a segunda pessoa, o galo cantou a primeira vez e Pedro não ouviu. A ficha não caiu. Quando é a terceira vez, aí Pedro espragueja, diz a Bíblia. Aí o galo canta, diz Marco, a segunda vez. Aí a ficha caiu. Aí as lágrimas vieram. E Jesus olhou nos olhos dele. Arrebentam, dilaceram Jesus e o levam à cruz. Primeiro dia. Decepção geral. Vamos pescar. Segundo dia, a decepção aumentava. Como é que a gente vai vencer a religião, o império e o poder da fúria? Eu achei interessante que um dos enredos que fez maior sucesso do carnaval desse ano foi esse tema aqui. Uma das escolas mais famosas de samba de São Paulo trouxe para o sambódromo esse enredo: a morte
o inferno e Jesus. Eu achei lindo quando eles fizeram o enredo, no final do enredo, quando terminou, Jesus terminou caído, vencido, e a morte rodando de um lado para o outro, e o inferno sacudindo. Aí a Globo viu isso, aí chamaram os organizadores para o camarote ao vivo. E o organizador, com o intérprete tão orgulhoso, disse: e cumprimos o nosso objetivo, impactamos. E a mente do povo era: a morte venceu Jesus, o inferno venceu. Mas diga para quem está ao seu lado: é fake news. Terceiro dia. Pela manhã as mulheres vão embalsamar o seu corpo. Quando chega lá, a pedra que tinha fechado já não estava no lugar, estava fora. Quem vocês estão procurando? É Jesus, o Nazareno, nosso mestre. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. O que eu acho lindo, pastor Antônio de Cássio, pastor Jair de Cássio, é que às vezes a gente pede para ser cheio, e é um bom pedido, não diz isso. Mas nós estamos nos esquecendo. Não generalizo. O motivo por que nós somos cheios não há outro além do amor. E nós estamos pedindo para ser cheio, nós entre aspas, para pregar, para ser conhecido, porque é isso que rege hoje. Eu acho interessante que às vezes eu estou nas conexões no aeroporto, aí daqui a pouco vem aquelas personalidades do louvor, só os top do Brasil. Quando olha para mim, já vem com o celular pronto: pastor Bento, uma foto. Tá bom, meu amigo, pode bater. Quando eu olho para o senhor, eu me lembro daquelas igrejas antigas. Ele diz assim: aleluia. Gente, o que eu acho lindo é que a primeira coisa que Jesus fez é ressuscitar. Foi resgatar os seus discípulos. Ele tinha motivo de sobra para deixá-los para trás. A gente costuma, comprovadamente, a gente deixa muita gente para trás. Os discípulos de Emaús arrumaram a bagagem e, com medo da fúria do império, da religião, saíram reclamando, desistiram para casa. Cerca de 12 quilômetros, arrumaram a bagagem, enquanto outros pescavam, desistiram. Eles vão voltando para casa e vão reclamando. Agora Jesus, cheio do Espírito Santo, ressuscitado, entra na estrada com eles. Jesus poderia deixá-los para trás pelos que eles fizeram. Veja que eles iam decepcionados, sem esperança. Quando Jesus entra na conversa, eles desabafam, abrem o coração. Jesus deixou. Vocês estão conversando de quê? Porventura tu és estrangeiro que não sabe os acontecimentos dos últimos dias? Quais? Sobre Jesus o Nazareno, que a gente pensava que era ele, que iria redimir a Israel, e começaram a descer o couro. Hoje já é o terceiro dia, se bem que algumas mulheres disseram que viram ele ressuscitado, mas a gente não acredita, a gente não está desanimado, vamos voltar. E Jesus deixou ele descer o couro. Quando eles falavam, Jesus olhando para eles, caminhando, disse: honestos de coração e tardio em entender. Jesus começa a pregar do Velho Testamento até ele, para recuperar os seus discípulos. E eles não entenderam.
Veja que a Bíblia diz que no declinar do dia, no declinar do sol, a noite ia chegando, eles pararam com medo de viajar de noite. Aí Jesus vai continuando, ele diz: já é tarde, entra, fica com a gente essa noite, talvez é perigoso. E Jesus entra. No detalhe, quando Jesus no partir do pão, alguns historiadores dizem que nesse partir do pão, quando Jesus pegou o pão que foi partir, eles viram a marca dos grampos nas mãos de Jesus. Aí olharam para o outro: é o mestre. E sabe o que é bonito? O medo foi embora. E a Bíblia diz: naquela mesma noite eles arrumaram a mala e voltaram para Jerusalém, para onde estavam os outros. A gente viu o mestre, ele está vivo, ele está vivo. A gente costuma deixar o outro para trás. Eu estou aqui diante de um grupo de jovens e reverenciando a minha retaguarda. E você sabe, filho, que nos últimos dias não está fácil, não. Para você estar aqui, às vezes alguns aqui estão ralando para estar aqui de pé. Não é fácil chegar a 10, a 20, a 30 anos de crente, só Deus. E às vezes, por você não ser perfeito, comete alguma falha. E qual é a primeira coisa que a gente costuma fazer? Deixar para trás. Exclui. Tira do órgão. Não dá nem a paz do Senhor mais. Porque errou, caiu. Eu tenho um amigo que serviu no Afeganistão pelo exército americano. E ele disse: Genival, o treinamento do exército às vezes é pior do que o campo de batalha. Porque nós somos preparados psicologicamente. E o ápice, quando a gente vai para a guerra, a gente vai cônscio. O que mais favorece é isso. Eu cuido de você e você cuida de mim. A ética é essa. Se for preciso, eu dou a minha vida para te proteger. Ele diz: Bento, tem hora aqui na guerra, um companheiro vai andando, pisa num campo minado, a granada estoura as duas pernas dele, ele sacudindo lá, quando a gente olha, está sem as duas pernas, agora inútil, mas a ordem é: está respirando? Tá, coloca no ombro. Mas o fuzil arrancou o braço, arrancou a perna, está respirando? Tá, coloca no ombro. Mas não pode deixar para trás. Diga para esse jovem, para esse crente que está do outro lado: se depender de mim, você não vai ficar para trás. O chacal vai quebrar a cara. Pedro, tu me ama, Pedro. Foi buscar Pedro, gente. Ele foi atrás de um por um. Só não encontrou Judas porque ele se suicidou. Ainda vai querer ser cheio. Se você quiser ser cheio para cantar bonito, tem muitos cantores da música popular brasileira que vai dar 10-0 em você. Ele vai atrás de um por um. Não deixa nenhum para trás. Pai, daquele que me deste, aqueles que me deste, eu amei até o fim. Não haverá mais chacais. Agora o Espírito Santo veio.
O que os judeus não esperavam aconteceu. Os gentios foram cheios do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso para motivar você. Quem é cheio do Espírito Santo ama. Quem é cheio do Espírito Santo profetiza no amor. Porque Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse esse amor, nada adiantaria. Só para motivar de novo a fé de vocês. Esse negro não vale o que come, era o que eu ouvia todo dia. Esse negro é uma vergonha. Mas na nova aliança de Deus, o negro entrou. No novo pacote, os deficientes entraram. Quando Deus usou um pregador para me dizer, lá muito aqui conhece Canoas, as fronteiras vão se abrir. Lá dentro da cana só Deus. As fronteiras vão se abrir. O Brasil vai ser pequeno. Foi quando um grupo de chacais, no bom sentido, disse: Bento, esquece aquele culto, nunca vai acontecer. É conversa mole do pregador. Tu é pobre, preto e analfabeto. Vai para onde, nego? Crente. Aí foi quando Deus ressuscitou a minha filha, para me dizer que não desistia de mim, porque eu fui para a igreja pronto para desistir. Mas Deus não deixou. Eu sei. Chegaram pessoas aqui querendo desistir. Este é o meu último ano, não aguento mais. O Espírito Santo manda eu te dizer: rasga o projeto de desistência. Agora é que eu vou trabalhar, agora é que eu vou precisar. Diga para quem está ao seu lado: dá para desistir, mas não, filho. Em 1994, quando deu 95, Deus se calou. 96, Deus se calou. 97, Deus permanecia calado, os chacais chegaram. E aí, preto? Não era melhor desistir há 3 anos atrás? E agora, vergonha, qual foi o país que você veio? Qual é o estado que tu está viajando? E eu só chorava. Sabe o que me consolava? Chegava no círculo de oração, pastor Nicásio, o senhor conhece? Aquelas irmãzinhas que só falavam para o mole e para riba. O cocó não era atrás não, era em cima da cabeça. Elas olhavam para mim e diziam: ô Genival, Deus me mostrou o quê? Tu voando na asa de aço, para lá e para cá. E cheio. Em 99, alguém liga para mim daqui: Genival, ou não? O pastor presidente mandou você se preparar para pregar nas convenções. Mas ele não me conhece. Alguém falou de você para ele. E o lindo é que quando saiu o cartaz, só presidente e a carinha preta lá, Genival Bento. Os chacais chegaram e disseram: pastor, o senhor vai ter coragem de botar aquele negro para pregar? O senhor sabe que ele não tem cultura, é da roça. O senhor não o conhece. Foi Deus que mandou o ponto final.
Quando eu terminei de pregar, gente, naquela noite, me colocava no braço e me beijava. No outro dia não parava de receber ligações. Isaías capítulo 43, versículo 18 ao 19. Até os chacais agora vão ter que louvar. Levantai as vossas mãos cansadas, endireitai o joelho vacilantes. Não desista, não desista. Hoje eu recebo cerca de 30 convites a 35 por dia. Hoje eu digo não à Europa, digo não à América, porque não tenho espaço. Vale a pena ser cheio. Vale a pena ser cheio. Fique de pé, por favor. Deixa eu te pedir um favor, se você pode. Se tem um jovem ou um jovem do mesmo sexo ou íntimos perto de você, vira para ele. Me ajuda aqui, pastor Alexandre, com todo respeito e carinho ao tato. Vira assim para ele, olha para mim não, olha para ele. E diga para ele, não quero nem saber como você chegou nesta noite. Quero saber como você vai sair. Diga, vou sair cheio do Espírito Santo. Vou sair transformado por este poder. Diga, me faz um favor. Se a partir de amanhã tu encontrar algum chacal por aí que pensou que eu estava ferido e que eu ia morrer, dá um recado a ele. Diga a ele que a casa dele caiu, que eu estou vivo, que eu estou vivo. Abraça ele, eu estou vivo. Eu estou pregando para uma juventude que eu me orgulho, a juventude de Alagoas. Ainda tem muitas igrejas por aí que isso não existe mais, não tem mais lágrima, não tem mais glória, porque está escandalizando e tem que bater palma, mas ainda tem uma mocidade vibrante. Alagoas ainda tem uma mocidade cheia do Espírito Santo, que não tem vergonha de dar glória, que não tem vergonha de adorar. Deixa eu ver o barulho da Assembleia Lagoana, deixa eu ouvir o barulho da juventude da quarta região, deixa eu ouvir, recebe agora! Desista, ainda tem esperança. Levantai as vossas mãos cansadas, endireitai o joelho, porque ele veio. Receba aí aonde você está esta graça. O Espírito Santo está enchendo vidas. O Espírito Santo está transbordando vidas. Quem não falava em língua, recebe agora línguas estranhas. Recebe dom de profecia. Eu profetizo sobre a tua vida. Tem coisas novas chegando aí. Recebe agora. Abraça essa pessoa mesmo, abraça ela, vai, abraça. Diga no ouvido dela com muita unção, diga, se depender de mim, você não vai ficar para trás. Eu fui cheio para isso, eu fui transformado para isso, para amar um ao outro como ele nos amou.
Então, se depender de mim, você não fica para trás. Se depender de mim, você não fica para trás. Se depender de mim, você não fica para trás.